Todos assinaram o livro de presença? Você não. Aí, quer que ela tire, né? Banheirão, né? Banheirão, né? Ah, tudo bem. Vai. Ele é bom demais. E lá, é? E né, João? E é? Banheirão. Ele não, meu vizinho ali, o tio Sul. Rapaz, eu não vou. Se você precisar de um desse, Na hora, moço, eu sei isso. eu devo carregar um pouco para você. Você viu? Foi. Soltou o dinheiro aqui, deu uma laçada na raiz, eu quase arranca a raiz dele inteiro para fazer. Você até onde foi buscar aquela dúvida? Você foi dar uma volta lá? Vamos desligar. Então, Pai nosso, que é nossos trabalhos. Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos seguir nossa pauta aqui, gente. Depois da oração aqui, tem a leitura das duas atas, né? Anterior. E após, nós temos a presença do prefeito, que você apresenta de todos aí, tem a fala do prefeito aqui após a leitura. Doutor Cristiano vai fazer a leitura da ata para nós. No dia 3 de fevereiro do ano de 2022, na sala de reuniões da Câmara Municipal, com a presença dos vereadores que assinaram o livro de presença às 9 horas da manhã, o senhor presidente Roberto Joaquim Oliveira, com número de vereadores suficiente para quórum, declarou aberta a sessão legislativa e convidou que hoje a fazer a oração de praxe. Manteve em discussão o seguinte projeto. Projeto de lei que dispõe sobre a recomposição salarial e profissionária aos servidores públicos e agentes políticos do município de São José de Ecuri e da outras providências. Foram apresentados os seguintes projetos. Projeto de lei que altera a Lei 954, de 4 de dezembro de 2014, que dispõe sobre o estatuto e plano de carreira do magistério do município, com a criação de cargos e vagas para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Educação. Projeto de lei que propõe a contratação de estudantes que estão cursando ensino superior para cursos de estágio. Projeto de lei que autoriza o município de São José de Ecuri a celebrar termo de cessão de uso a título gratuito de bens móveis com associação de assistência e apoio de água limpa e da outros providências. Um microtrator diesel modelo ZP15 marca Cavachim, acho que é isso, o nome não esteve presente na reunião, advogado do senhor Pedro Gonçalves, seção do líder da Câmara. Estiveram presentes na reunião alguns secretários do município. Não houve nada a tratar, o presidente encerrou a sessão e ordenou que fosse lavrado a presente ato, que depois de lida será assinado por todos. São José de Ecuri, 10 de 2 de 2022. Tá certo? Vereadores.
gente, enquanto está assistindo aqui, fazer favor, colocar o telefone silencioso para não atrapalhar a fala do prefeito que está presente aqui na reunião e agradecer a presença de todos que compareceram. Como é que tá dentro? Pode, não? Acho um cantinho, tem uma mesa aí que vocês me arrumaram, gente. Por favor, só para me colocar a minha aqui. Aqui, pode pensar. coloca aqui. Vamos lá, vamos aqui. Não, pode cair. Aqui tá. Não, obrigado. A caneta. Não tem a caneta. É para ficar aqui, não nós vamos cair. Bom dia, e prestando atenção. Bom dia a todos. Hoje, eu estou aqui, quero agradecer o Deus pela abertura e o espaço, agradecer com o Jorge também. Foi na última reunião que teve, aí falaram até sobre o reajuste, aí foi até comentado, o prefeito está vindo aqui dando explicação, aí eu não recebi nada formalmente, por escrito de nenhum, mas mesmo assim eu vi nas redes sociais, aí por esse motivo eu estou aqui em respeito a toda a casa e a população e os servidores municipais também que estão envolvidos nessa discussão. Aí eu coloquei aqui duas. A pauta principal que eu quero falar é sobre o reajuste do salário. Porque está tendo muita divergência, mas antes eu queria aproveitar o espaço para tomar uns 5 minutinhos só do tempo de vocês, que eu queria falar sobre seguro emprego. Isso aqui, gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é para justificar nada, não é para tirar pele, é as pessoas entenderem a situação que encontra o nosso município. Nós estamos caminhando para o buraco. Eu, como gestor, eu tive essa observação. Se eu estiver falando alguma coisa que é errada, você não perdoa. Eu não sou especialista, ninguém me orientou nada. É experiência mesmo, que a gente vai vivendo durante o tempo, a gente vai acabando tendo uma visão para cada assunto. Muitas vezes a visão minha também não seja correta. Aí eu quero levantar um ponto aqui para vocês, para vocês já irem discutindo ao longo do decorrer do ano aí, para a gente ver se nós deixamos do jeito que está ou se nós tomamos juntos uma medida, uma posição a respeito para sanar esse problema que temos. Como todo mundo sabe, não estou tirando férias de ninguém, quando assumimos lá tinha 4 milhões de dívidas. Aí foi aonde que nós parcelamos essas dívidas e comecei a pagar por mês. Antes de início a parcela era 20 mil. Mas o que é que eu observei essa semana? Eu gosto de estudar muito, vocês acham que não, mas quando eu, por exemplo, eu gosto de pesquisar, eu gosto de olhar uma coisa, eu gosto de olhar outra. Aí eu só cheguei aqui hoje para a mãe e confirmei se a minha ideia estava correta. E pelo incrível que pareça, estava 90% correta. Nós pagamos, quando parcelamos lá, nós pagamos meio por cento de juros. Você sabe pagar juros ali pagando meio por cento? Não é fácil. Além desses juros, nós pagamos 1% de multa. Porque não ter pago e ter parcelado. Aí eu estou falando de 1,5%. O que está mais agravante que nós estamos saindo do buraco? Lá em 2018, e além disso, esse índice ele é corrigido pelo INPC. Lá em 2018, quando nós cancelamos no final de 2017, já começam a pagar, chegado no final do ano, essa dívida, eles ainda corrigiam ela 3%. O índice lá em 2018 era 3%. Só que agora em 2022, esse índice passou de 2 dígitos, passou de 10%. Vocês já pensaram? Todo final do ano, aí ele vai e corrige as dívidas 3%. Estava mais ou menos, mas estava pagável. Agora 10%, já pensou uma dívida de... Só eu vou fazer uma conta aqui por alto, gente, aproximadamente, não calculei nada, isso aí depois da contabilidade que vai. Vamos colocar aqui uma dívida de 4 milhões. Aí ela gera um juro no final do ano, eu pago lá 41 mil por mês. Isso é dinheiro que eu poderia estar fazendo um orçamento, é dinheiro que eu poderia estar fazendo uma construção. Aí todo mês eu tenho que tirar 41 mil e pagar esse parcelamento. Aí, no ano, 40 mil vezes 12 é 480 mil. Quer dizer, eu paguei 480 mil durante um ano. Aí que está o buraco, que está o X da questão. A dívida tem que diminuir ou tem que aumentar? Eu paguei 480 mil. É só que ela está aumentando a galope. Está aumentando muito. Por quê? Vamos colocar aqui 4 milhões. Se eu tivesse que pagar juros de 3%, chegar no que fazer a coisa, aí daria 3 vezes 4 é 120 mil, não é? 120 mil. Aí a dívida diminuía, se eu paguei 480, a dívida diminuía 300. Agora eu vou pagar de 4 milhões, eu vou pagar 10%. É 400. Sobrou 80. E os outros 1,5 que eu tenho que pagar todo mês? Quer dizer,
estão amassando embaixo, tá dando, jogando água. Estão pagando, Não paga. e ela só está aumentando. Não tá pagando. E ela está levando o Jucuri pro buraco. Isso aqui, eu tenho que parabenizar o pessoal de casa, já estão fazendo um estudo se isso é viável ou não. Isso aqui fica no mapa para depois, que agora o objetivo é outro, para discutir isso. Vocês pretendem, o que nós pretendemos fazer? Vamos ver com o INSS, vamos continuar no Poliprédio e vamos leiloar alguma coisa para pagar esse juro, porque isso aqui eu aprendi, mexi com o negócio a vida toda. Quando a gente comprava um negócio e estava apertado, em vez de eu ir pagar juros, eu ia vender e ia pagar a casa dele, ia pagar a casa dele. Porque se deixar, só vai aumentando. E o Jocuri está desse jeito. Se nós continuarmos do jeito que está. Gente, eu nem. Mas é só que é meu jeito, eu estou lá para isso mesmo. Não dá ninguém ficar preocupando com isso, não. E daqui a 2 anos eu estou saindo. 2 anos e meio. O ano que vem eu vou organizar a casa toda. Porque tem um problema futuro. Como nós todos, que eu acredito que amamos o Jocuri, nós não podemos deixar isso virar bola de neve de novo. Mesmo pagando vai virar bola de neve. Pronto, é esse ponto, vou deixar só no ar para vocês verem. Agora sobre o reajuste do salário. Mas peraí, eu tenho uma pergunta sobre isso. Mas o que possa ser vendido, tá? É o que, por exemplo? Isso aí, a banda sabe ser melhor, porque eu quero ter por alto ali. Eu consigo arrumar carro demais. Se eu puder vender um carro, mas aqui, gente, isso é uma discussão. É uma discussão depois que vocês têm, mas não é que pode. Pelo que o assessor lá tinha falado, carro não poderia. Não pode. Tem que ser assim, um prédio. Um imóvel, não tem? Um imóvel. Sim, mas tem que atuar a discussão com o tempo que vocês vão com uma coisa, aí depois a gente chegar no governo. Nós temos que juntar força sindicato, Jocuri Prévio, Câmara e população. Não adianta nós trabalharmos isolados, porque vai ter divergências, no caminho, mas nós temos que sempre visar a solução lá no final. Porque divergências, essa coisa, o bom discurso, isso é bom, isso é produtivo. Porque um vai ter outro, vai ter outro, e no final a gente chega no consenso, o que vai ser melhor. E o que vocês fizeram, eu simplesmente estou acompanhando. Agora sobre o reajuste do salário. Em 2000, no final do ano, em dezembro, nós colocamos aqui ele em votação. Aí houve uma divergência, mas nós estamos aqui, gente, não é para achar culpado, não. Não é para me julgar, eu não quero me julgar para o executivo. Eu estou aqui para mostrar para vocês a real solução, o porquê que nós estamos pedindo a retirada de falta. Mas você gerou 2 dúvidas. Mas antes, quando nós fizemos o impacto, o plano de 10%, nós calculamos tudo, reajuste em cima de 10%. Está tudo tranquilo, gente. Eu não fiz nada de forma impensada, nada de forma popular. Eu calculo tudo para depois fazer. Vou dar um exemplo aqui para vocês rapidinho, para vocês entenderem o que eu estou falando. Na saúde, a nossa folha é em torno de 3 milhões e 400. Nós vamos gerar 10%, vai dar um impacto de quanto? 340 mil. O que eu fiz em outubro? Em outubro aqui lá em Brasília, eu arrumei 500 mil para no Senado lá. Arrumei 500 mil para quê? 340 mil eu posso completar para estar pagando esses funcionários da saúde. O da educação, para não citação do governo, nós guardamos 400 mil, o da educação é 400 mil, nós não vamos entrar nesse detalhe. Quer dizer, as 2 principais pastas, nós conseguimos arrumar os recursos para pagar. Mas só que eu não sei se eu estou no caminho certo. De repente, eu estava lá em Brasília, esse dinheiro, gente, eu tinha escolha. Ele não chegaram, esse aí não foi imposto, não. Eu poderia escolher para fazer o calçamento da rua, eu poderia escolher para colocar uma água, eu poderia arrumar ele com um caminhão com um computador de lixo, eu poderia pegar qualquer coisa que vocês pensaram. Eu poderia pegar o esporte, mas eu preferi pegar para a saúde. Porque os mesmos que vão me criticar lá que a rua dele vai estar sem calçamento, o mesmo que vai criticar lá que a água entra na casa dele, o dia que ele sofreu um infarto, o dia que ele chegar lá no berço, ele vai ser médico, ele vai ser escorrido a tempo. E o dia que ele chegar lá no Peçanha, vai ter um hospital para atender ele. E o dia que se precisar sair da ferida, vai ter UTI. Mas aí eu não sei se tem hora que eu penso meu coisa. Eu consigo, gente, mais de 1 milhão todo ano para a saúde. Essa saúde nossa, nós não temos hospital, não. Mas eu mantenho ela como se fosse hospital. É porque é a prioridade minha número 1. O resto, como nós fizemos lá na quadra, nós planejamos. Porque eu só estou falando isso que eu vou voltar aqui para o assunto rapidinho. É porque nesse momento de chuva, gente, vocês que são vereadores, vocês vão ser muito cobrados. Arruma a estrada, não sei o quê. Mas nós temos secretários nossos. Vocês podem mandar para eles, porque é tudo bem treinado, bem capacidade para resolver da melhor forma. Eu até brinquei, se eu não quisesse que eles resolvessem, eu ia comprar um envelope lá. Eu peguei 3, os 3 eles resolvem. Eles só não vai resolver no momento, na hora certa, vocês ficam ocupados. Igual mesmo, toda hora chega um problema, nós estamos dispostos. Mas voltando aqui então. Aí, no final de dezembro,
Nós pedimos para retirar o projeto de tal porque houve uma divergência. Aí nós ficamos na dúvida, pode tirar ou não pode tirar? Por que houve divergência? No final, acho que todo mundo entrou num consenso aí, houve a divergência do índice, que teria que ser o índice do INPC, no IPCA. Aí eu quero dar para a gente da Câmara, que coisa, aí ok, o índice. Mas aí, como a Câmara houve essa divergência, nós tínhamos que corrigir. A Veridiana queria corrigir aqui. Então, Veridiana, se tiver que corrigir, se for nós por corrigir, você quer retirar, você corrige e volta. Aí gerou a segunda divergência, que é o principal. Nós podemos discutir, podemos fazer tudo aqui, é normal isso, só que na hora que chegar lá na população, o projeto for aprovado, não pode dar tumulto. O tempo tem que chegar bem explicado. Todo mundo aqui tem que estar falando da mesma língua. O executivo, o legislativo, a população, o sindicato que acabou de chegar, todo mundo. Aí, o que me chamou a atenção? Dia 26, lá em casa, aí o Delano, mesmo alegre, mesmo, como assim, feliz, primeiro reajuste que teve, isso é inédito. Ninguém, eu não sei, talvez alguém deu. Eu pesquisei, eu não consegui achar se já teve reajuste anual dos funcionários, coisas que eu estou tentando fazer de 10 com 25. Mas aí eu observei, gente, o Raí estava alegre, eu observei, estava tendo uma expectativa muito grande, aonde que não tinha expectativa. Simplesmente eu estou dando o primeiro passo. Se não der o primeiro passo, nunca que nós vamos subir a escada, não posso subir do primeiro para o último, porque eu estou falando aqui em torno de 10% de reajuste. Agora fica a dúvida. Esse reajuste, para quem ganha R$ 1.500, é acima do salário mínimo. O reajuste é de quê? É de R$ 150, 10%. Eu estou falando aproximadamente assim. E quem ganha o salário mínimo? O reajuste é em cima de qual valor? Que vai ficar essa discussão para vocês aqui. Porque aí tem a representante da jurídica, tem o doutor Cristiano, divergência entre eles vão ter, mas no final é passar a solução. Aí eu preciso saber, não vamos fazer esse reajuste de 10% em cima de 1.212? Nós vamos fazer esse valor em cima de 1.100? Ou não, em cima de quê? Aí daqui a pouco eu passo a palavra para eles. Para vocês entenderem um pouco. Aí o que nós tentamos passar a batalha? Quem não vê na mão de quem quer a história? Aí não pode falar na mão de ninguém, nós temos que chegar aqui e achar a solução. Aí nós vamos discutir isso. Porque na hora de sair daqui tem que chegar alinhado e o pessoal tem que saber. Aí, por isso que nós tiramos ele para discutir isso. Porque com pouco nós vamos provar um negócio aqui e depois vai continuar a mesma discussão. Eu tive coragem de dar o primeiro passo. Mas eu estou vendo lá na frente, lá no ano que vem. Aí, Veridiano, se vocês quiserem, no nome de novo, contabilidade aqui, esse valor, para quem quer, só para me encerrar, que eu vou passar a minha fala, ela está com um projeto ali, se entrar num acordo, eu já vou assinar ele aqui, já vou deixar aqui protocolado, já vou assinar, mas aí se não entrar no acordo, aí eles vão discutir internamente, e aqui eu quero fazer aqui, eu não estou fazendo médico, eu não estou fazendo político, eu não sou candidato na próxima, eu quero deixar aqui, Veridiano, se tiver jeito de me tirar do projeto, porque nós estamos falando da gente por isso, só eu, ótimo. Se não tiver jeito, o meu salário é em torno de 10.900. Eu ganho esse reajuste de 10%, por isso eu não posso dar reajuste mais de 20%. Esse reajuste de 10% só no meu salário aumenta uns R$1.000, no meu. Se tiver jeito de me tirar, porque eu não acho justo, não estou fazendo médico, não estou fazendo político, eu não acho justo, os outros todos eu acho justo, que todo ganho menos, eu sou o que ganho mais de político. Então eu estou satisfeito. Eu não acho justo, uma crise que nós temos, muita gente passando necessidade, muita gente passando fome, muita gente caçando emprego, todo dia está na prefeitura, eu não posso ser responsável de encher a prefeitura, vontade de dar, mas eu não posso, se eu fizer isso, eu não pago, porque o dinheiro é contado. Se tiver gente me retirar, só eu desse projeto, eu estou abrindo mão do acréscimo, se não tiver, o meu acréscimo, se for aprovado aqui, que der os R$9.000, eu quero fazer um compromisso aqui. Todo mês eu vou doar ele para as associações, nós temos 7 associações e a PAI, todo mês eu vou fazer doação do acréscimo meu para essas comunidades. Aí eu só quero que eles me falem o que é que eles compraram, estou confiando neles, são todas instituições sérias. Eu quero falar assim, nós compramos muda. Nós compramos lá 5.000 de muda de cerola, muda de tapiola, compramos lá em Campebel, onde quer que seja. E doou para as pessoas. Nós compramos foi semente. Não, lá na nossa casa nós temos 5 famílias que tá com dificuldade. Nós compramos 5 cestas. Só isso eu quero. Vou fazer esse compromisso que, se for aprovado, abro mão do meu apoio, não estou fazendo médico com ninguém, porque eu, como prefeito, eu me sinto pai de cada um de vocês. Aí eu vou passar a palavra aqui agora para o pessoal que entende, os jurídicos, os vereadores, e vou observar. Qualquer dúvida que vocês quiserem me perguntar, eu estou disposto a estar respondendo. E quero agradecer.
Valeu, velho. A única coisa que eu queria é essa declaração aí, entendeu? Você declarou com o conde que é o Não, mas aumento. eu não fico pegando, não, o aumento vai ter, o que está pegando, nós temos que saber em cima de que valor. Porque não ele está tendo expectativa. Eu acho, cara, que esse valor tinha que ser cobrado como um salário de 1.100, porque esse IPCA aí é do ano passado, é de janeiro até janeiro. Esse salário de 1.200 é de agora em diante. É de janeiro em diante agora. Então, eu não sei se eu estou errado, mas eu fui mais um. Bom dia. Sobre essa questão do salário mínimo, gerou discussão até porque, como o Cláudio disse, a questão da expectativa da maioria dos servidores, se não me engano, no município é quase 70%. Então, o que acontece? Existe o salário mínimo no governo federal, que todo mundo sabe, no início do ano, no mês de janeiro, ele sempre está pegando no início nos últimos 12 meses, que é a inflação, ele usa o IPC, atualiza e divulga o novo valor do salário mínimo. Aí nós temos que lembrarmos o seguinte: nós estamos no município de São José de Japuri, tratando do reajuste geral e anual dos servidores municipais. Os servidores municipais, eles têm um plano de cargos e carreira. Nesse plano de cargo, carreira e vencimentos, nele lá está estabelecido o vencimento de cada um desses servidores. Todos eles têm um vencimento estabelecido, fixado em lei. Então, o que acontece? Todo mundo também tem conhecimento que ano passado a gente não poderia mexer em valores, né? Por causa daquela lei 173 que foi criada por questão da pandemia. Então, no ano de 2020, está fixado lá que o salário dos servidores, dessa grande maioria que em tese recebe o salário mínimo, até porque a gente em tese não poderia atrelar o salário mínimo, lá está fixado R$ 1.045. No ano de 2021, isso não foi atualizado. E o que acontece? Mas por que esse no plano de carreira está R$ 1.045 e eu recebo o salário mínimo? Todas essas pessoas, no início do mês de janeiro, já receberam 1.212. Por que eles recebem se no plano de carreira está 1.045? Existe um artigo na Constituição Federal, que é o artigo 7, não me lembro especificamente, e nele fala o seguinte: ninguém pode receber menos que o salário mínimo. Então, isso é um dever legal e constitucional. O município ele não pode pagar ninguém menos que o salário mínimo. Então, todo mês, no contra-cheque da pessoa, tem lá, ele recebe o salário e tem esse abono para complementar para ter o salário mínimo. Isso é legal, não é ilegal. Só que no plano, o que a gente está fazendo hoje? A proposta hoje é o reajuste geral e anual de todos os servidores, que o prefeito está falando que ele, se possível tirar ele, não tem como, porque é de todos, é geral e anual. E é em cima do vencimento base de cada servidor. Por quê? 1.212 está estipulado hoje o salário mínimo, mas não está estipulado no plano de carreira do município. Então, o que vai acontecer? Acredito que esses 10,16% ele não vai chegar até os 1.212. Então, eu acho que a proposta é a seguinte: o Cláudio até me corrija se eu estiver errado. Fazer esse reajuste geral e anual para vários servidores que nunca teve, né? Inclusive os que estão acima do salário mínimo não tiveram. Se caso for aprovado, posteriormente a gente vem, manda um projeto de lei atualizando o plano de carreira de todo mundo para o 1.212 e ano que vem vai ter de novo. Aí sim, é o que o Cláudio falou, ele está tentando fazer o primeiro passo. O primeiro passo é uma coisa que nunca aconteceu. Ano que vem, para quem ganha o salário mínimo, já vai ter os 1.212, ele pode dar 1% a mais, por exemplo, ou 2%, isso aí vai ser de acordo com o impacto orçamentário, né? Aí, de verdade, quem ganha o salário mínimo vai conseguir ter um reajuste, porque o que o Bolsonaro fez nos 1.212 pegou o índice da inflação dos últimos 12 meses, que é o que a gente está fazendo também. Agora, não tem como colocar um índice em cima do outro, dar dois reajustes, que é a questão inflacionária, em cima do mesmo salário. Então, a proposta seria essa. E depois disso, a gente adequa. Aí, a partir do ano que vem, quem ganha o salário mínimo, aí, de fato, real, ele vai conseguir ter um reajuste no salário. E assim, a gente espera
que até no final do mandato, e os próximos prefeitos vá dando um passo de cada vez, de modo que consiga, né, fazer esse reajuste para todo mundo. Essa seria a proposta. Porque se eu tivesse trazido para cá, a gente deixar, vocês aprovam aqui, vocês imaginam o transtorno, eu estou falando de 240 funcionários, agora se nós achamos uma solução. Aí fica coisa para vocês, eu não vou me querer falar, porque eu não estudei, eu não sou da área, mas nós vamos achar a solução juntos. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento. Não, deixa eu te falar, você tem condições de dar aumento? Sim, mas a dúvida chegando é o seguinte. Vou pegar esse exemplo. Hoje, 1.212. Se eu vou dar um reajuste, é 10%. O Ailton vai ter aumento ou vai ter esse reajuste ou não? Que eu serve para todos os demais. Então, Eu posso dar um reajuste de 20%, PT, mas depois, eu não posso, porque aí eu que ganho de reajuste vou passar para 2%. Aí a prefeitura não consegue pagar também. 10% que a gente calculou, nós usamos o INPC, que na época houve divergência, o Cristiano foi bem feliz, colocou certinho, nós usamos o INPC 10%. Mas aí gerou essa dúvida. Porque o Delano que me gerou isso. Não, ele ia ter 20%, ele ia ter 10% do Bolsonaro e ia ter 10% da prefeitura. Aí é onde eu fui consultar o jurídico. Mas aí não é assim, tipo, segundo a minha orientação. Mas se a gente achar um parecer que é assim, aí vai em 5.212. Mas ela está até com a lei que no nosso plano aqui é 1.045. Mesmo assim, no ano passado nós nem atualizamos. Nós só pagamos salário porque tem a lei baseada na Constituição. Aí tem esse passo aí para nós começarmos a dar o primeiro passo. Aí não sei se vocês quiserem que eu já ponho aqui, ou se vocês quiserem discutir também. Só para entender que esse reajuste vai ser então em cima dos 1.045? É isso aí que eu não sei. Não, a dúvida que eu tenho agora O plano de carreira de fato ele está com o salário de 1.045. Pois é, mas em cima desses 1.045 aí você conseguiria dar esse reajuste para mandar o projeto para dar o reajuste agora ou quando? Não, está aqui, está aqui, se está aqui eu já assinei, eu vou protocolar. Mas é só que aí o pessoal precisa entender, mas aí o que está acontecendo? O Delano que estava toda alegre, ele precisa entender que vai ter aumento. E depois eles vão começar a falar que é eu, engano nós, não vai ter eu, todo mundo vai ter 10%. Porque na verdade. É só você é baseado que a lei do salário, você fica fixado em 1045. Eu não sei, talvez o seu doutor, se ele quiser dar uma estudada, ele também é muito esperto. mas é melhor ver que os filhos não importa, não ter, não. Só porque eu quero. O Flávio explicou aí, ó. Aqueles dias que veio aqui, ficou tudo assim. O seu salário foi pensando que era nós. Não, mas só quem está falando você, talvez eles não ter aumento. Entendeu? Vocês estão querendo. Não trabalha não importa ter, não ter não. Só que assim, a única coisa que eu queria é essa resposta aí. Não, mas se for eu não sou contra não, que eu tenho diária. E eu ganho, o Cláudio, você sabe, eu viajo 5 vezes pela hora. Não, então o quê? Dá 600 reais, que eu não posso também não. Então, mas ele Só que assim, a discussão nossa é porque já resolveu. Mas por que nós paramos? Não queria mais dar um reajuste, não que a pessoa chegar lá no final do mês e receber uma coisa. Que reajuste é esse que a Câmara fez ou o prefeito fez? Pessoal, eu acredito que na lei está falando assim, que não pode pagar menos do que o salário mínimo. Então, o reajuste eu acho que seria ali em cima do salário que está hoje. Por exemplo, eu que estou explicando que em cima do salário que está hoje. Não, eu preciso me explicando Porque da não forma legal. você não pode pagar menos do salário mínimo. Mas não pode pagar menos do salário mínimo. Aí você dá um reajuste em cima de qual salário, então? Então isso aqui gerou minha dúvida. Até agora, talvez se sentar o advogado da Câmara, o da Prefeitura, o do sindicato, porque eles vão trabalhar da melhor maneira, de forma imparcial, dentro da legalidade. Aí nós seguimos o caminho juntos. Mas na verdade, independente de qual salário tem a base, você não pode esquecer da responsabilidade que tem atrás. Um aumento desse, sua folha salarial hoje em torno de quanto mensal? Não, sobre isso aqui, o impacto não é muito. É 1 milhão de impacto. Mas como eu falei, eu fui lá em Brasília, arrumei 500 mil para saúde. Ok, eu já tenho um da educação. Mas o que gerou foi a expectativa. Quem estava mais empolgado com esse reajuste não era a enfermeira que vai aumentar o salário dela, não é a nutricionista que vai aumentar o salário, não é o dentista que vai aumentar o salário, é pessoal que ganha salário mínimo. E é o pessoal que eu quero ajudar mesmo, é o pessoal que está lá sofrendo também, eu quero ajudar todo mundo. Mas só que me ajudar todo mundo, eu não posso escolher
eu fiz isso uma vez, ele deu um tiro no pé, eu não faço isso mais, fazer aumento, aí eu vou escolher lá, fulano lá que é meu amigo, vou dar um aumento para ele. Eu não quero fazer isso. Ou eu faço um reajuste geral anual igual para todo mundo e vou abrir mão do meu dele, ou não faço para ninguém. Certinho, aí tá tendo diferença. É aí que nós precisamos entender. É sempre explicar para esse pessoal que talvez os mesmos estão cobrando vocês. Mas se vocês não aprovam, eles vão falar, você não entendeu o meu valor. Aí igual o Thaís colocou, é em cima dos 1.212 que vai fazer ajuste? Ou em cima do 1.045 ou em cima de 1.100? E 1.100, 1.045 não existe mais. Não salário mínimo hoje é dos 1.212. Não existe salário mínimo 1.045 e 1.100 mais não. Mas o que eu posso tentar explicar é que a última lei que tem ali que era a mão do Cristiano, ela está em 1045 ainda. Não existe mais, igual o próprio Aí é o que você falou, né? Mas o que acontece? Quando a gente fala a questão... Não, aguenta. Isso aqui, gente, na verdade, para 200, esse reajuste, tem muita coisa. Esse reajuste nós estamos só dando um primeiro degrau. Nós não estamos gerando muita coisa, não. 200, nós estamos simplesmente legalizando essa lei. Que até 1045, nós vamos julgar os 10% que vai aumentar para todo mundo, passa para 1.100. Depois a gente vai ter que contar com outro projeto de lei aqui, vai falar. Aí a gente consegue dar o reajuste. Em cima do 212, que aí você sempre troca, que não compara. Porque não tinha nada você para mim aguentar, igual você falou que eu tenho tudo bem. Para ver se aguenta 3, 4 meses, depois não aguenta mais. Você não aguenta. A minha preocupação é que criou essa categoria de 240 pessoas que não vai ter, mesmo dando reajuste, não vai ter esse aumento a princípio, não, vai ser o ano que vem que vai pegar. Continuar recebendo salário mínimo, que ele quis dizer. Eles já estão tendo, né? Então todos eles têm com salário mínimo, né? Pois é, mas o que eu estou falando é a questão de que se fosse assinar hoje, eu concordo com Clarice, o salário vigente hoje é 1.212. Nesse ponto aí, a Clarice não está errada. Só que o que acontece? Vem a responsabilidade. Até foi comentado na reunião passada, a questão aqui, eu acho que foi até um comentário que ali é só cortar médico à noite, o área ainda fala, não, mas aí você joga a responsabilidade para cima de nós. Não, tem que ser caçado da melhor forma possível. E se vê que não é viável, ou que, igual o Claudio falando, eu vou dar um aumento de fachada e não vai ter aumento, entendeu? É melhor nem ter. Se tem que atualizar a lei, vamos atualizar a lei, vamos por partes. Porque na rua está mal explicado. Mas a lei só pode ser atualizada através desse reajuste se a Câmara aprovar. Só consegue atualizar. A lei ficou defasada no ano de 2021 por causa da vedação do Bolsonaro. Que era para a lei de 2021, já está prevendo o salário mínimo, igual ela ainda está com o salário de 2020. Agora, só consegue fazer esse reajuste sendo aprovado um reajuste geral, aí o salário vai atualizar, ainda não vai chegar no salário mínimo, aí vai ter que voltar novamente mais um projeto de lei, depois da aprovação do reajuste geral, volta mais um projeto de lei para todos aqueles que ficaram defasados ainda, abaixo do salário mínimo, para poder chegar no salário mínimo, e a partir daí, nas próximas atualizações, aí todo mundo que ganha salário mínimo vai ter um aumento real, não só aquele do salário mínimo. Você vai conseguir atualizar, e isso progressivamente, né, no decorrer dos anos, até que assim, a maioria dos funcionários não ficar com base no salário mínimo. Que o que aconteceu na maioria dos anos foi isso. Não teve reajuste. O salário que lá em 2007, vamos supor, era R$300 e equivalia a 3 salários mínimos, vamos colocar, ele não foi reajustado. O salário mínimo foi aumentando, até que aquela pessoa que recebia 3 salários mínimos comparou e começou a receber um salário mínimo só. A importância do reajuste é essa, porque quando você não dá um reajuste e que enquadra no plano de cargos e carreiras geral do município, o salário mínimo vai aumentar e quem, tipo assim, tinha base de 2, 3 salários mínimos vai ficar sem reajuste, aí vai chegar um ponto que vai igualar o salário mínimo de novo. E a questão é essa. Não é só os funcionários que recebem salário mínimo, são todos. Isso sobre o que o Coelho falou é verdade. Sobre o que souber essa noite, só lá nós gastamos 252 mil à noite. Hoje eu não estou fazendo política. Aí eu só vou falar isso para vocês para ver, talvez eu estou no caminho errado. Esse ano mesmo, eu já arrumei 600 mil para a saúde. E vai cair agora até mais. Eu posso mesmo para estar lá. Eu poderia arrumar para qualquer coisa. Mas será que é vantagem arrumar para fazer um orçamento, arrumar outra coisa que pode esperar?
ou eu fechar tabatinho, fechar tabuleiro e tirar os médicos à noite? Porque agora nós não estamos tendo, mas vai ter a licitação agora a partir, é dia 10, não é hoje, não é? Hoje já teve. Amanhã, aí já volta a ter, tá tendo só que é 9 horas, porque venceu a licitação. Mas se é hoje, amanhã vai ter. Aí eu volto a repetir, será que eu estou pegando? E se o ano que vem, não estou pedindo por isso, se o ano que vem o Japuri não tiver deputado majoritário, não é deputado meu, não é seu, não é de ninguém não. Eu tenho que fechar essa batinga, eu tenho que tirar os médicos à noite, é porque infelizmente a gente completa com esse recurso federal. Eu não vou citar nome aqui, mas na hora vocês vão descobrir, de arrumar aqui 2. Aí na hora, para não falar nome agora, não fui feito isso aqui, para falar aqui para fazer política, e não estou falando a verdade. Aí vou deixar você botar tudo discurso de você. Mas pode alterar a lei, não pode? Do jeito que foi explicado? Aí do jeito que foi explicado, o que vai acontecer? Vai acontecer o reajuste geral, né? Se vocês aprovarem, aí vai atualizar todos os salários que estão no plano de cargos e carreiras. Aí, aqueles que ficarem defasados abaixo do mínimo, aí vai voltar com um outro projeto de lei após o reajuste, já regularizando e colocando todos os salários, né? À base do salário mínimo. Aí, a partir da próxima atualização, né? Aí já vai estar tudo igual. Aí as próximas atualizações, as revisões gerais, né? De salário, elas já vão ser em cima de que vai estar regular. A gente teve essa barreira entre 2020 e 2022, que realmente o Bolsonaro impediu qualquer readaptação no plano de cargos e carreiras. Então, quem ficou recebendo o salário mínimo, que tinha a base do salário mínimo, como a gente não pôde aumentar nenhum salário, não pôde fazer o reajuste, não pôde fazer nada, ficou defasado na lei. Só que ainda tem a Constituição Federal, que ela diz que ninguém pode receber menos que o mínimo. Então, o município fez o abono de complementação do salário, mas não estava na lei, não estava regulamentado, mas fez o abono da complementação, porque também tem a lei maior que a Constituição, que a gente não pode deixar de seguir ela. Agora, vocês entenderam que o negócio eu falei? Eu sugiro, mas quem sou eu para entender uma coisa aqui? A Veridiana, o advogado do sindicato, o diretor Cristiano, fez um meeting off depois dos 3, e tentar ver se nós estamos todo mundo falando a mesma língua, que ele vai ter que olhar a Xenda, o advogado do sindicato, porque para a gente não, como eu falei, divergências nós vamos ter, mas no final nós temos que chegar lá unidos para falar a mesma língua com o povo, se vocês concordarem. Aí depois vocês marcam a linha, o dia ou o cotidiano. Eu queria falar só uma palavrinha. Ô Flávio, eu queria até deixar assim, bem claro, né, para o pessoal dos funcionários que estão em casa, nós nunca fomos contra esse projeto que o Flávio teve aqui. Né, eu estou, né, assim, até surpreso, né, de ter voltado. Você está falando, né, que se depender do CP volta e tudo, para a gente aprovar esse reajuste. E assim, é uma coisa que nós estamos sendo muito cobrados na rua. Não é um funcionário, são todos eles. Eu gostaria muito que se ele voltasse, né, assim, hoje para essa casa, eu tenho certeza que, né, da forma que a prefeitura, do legislativo vai conseguir fazer, eu acho que seria muito viável que a gente aprovasse isso aí. Foi bem colocado o que o Jorge falou. Hoje eles estão sendo muito cobrados na rua. Mas é só que não seja aprovado, vocês vão continuar cobrando. Não, mas não tem jeito. Por quê? Porque se nós não explicarmos o que aconteceu, eles vão achar que quem ganha lá 1.200 e o outro vai achar que é 1.300. Ah, mas seja aprovado, por que o salário continua? Você entendeu o tumulto que isso vai causar lá com os funcionários? É por isso que é importante o sindicato, a prefeitura e a coisa, tentar achar juntos o caminho, o sindicato vai dar o coisa, de forma toda, vai ser de forma social, para a gente achar o caminho, para a gente dar uma resposta aos funcionários de forma transparente e verdadeira, sem ter que falar de forma genérica. Não fazer uma lei inteira de conta que está aumentando, né? Assim, ser claro, de fato vai estar aumentando para vários servidores, isso é fato. Vários que não recebem o reajuste há muitos anos, servidores efetivos, né? Que é o que a Xenia falou, que vai acabar, eles vão chegar a todos os salários mínimos. E essa se recebem acima do salário mínimo, eles vão chegar no salário mínimo. Então todos vão pegar salário mínimo se não tiver reajuste. A proposta, gente, é o primeiro passo para que isso mude e os servidores voltem a ser valorizados e que tenham reajuste todo ano. Sim. Só que não consegue pegar de uma vez que nunca teve, né? Isso não tem a questão isso é normal, essa divergência, igual o Brediano colocou, nunca teve.
Quer dizer, essas discussões vai ter. Aí nós vamos chegar no final com o caminho alinhado, aí eu já vou fazer compromisso do ano que vem, já tentar dar um ganho real para quem tem salário mínimo, no outro ano, aí depois que entra a outra, aí a responsabilidade já passa bastante, já com ele. Aí se ele não. Se eu ficar 2 anos sem dar reajuste, aí cola de novo o salário mínimo. Porque vocês têm que pensar também, gente, aqueles, os outros, né, que recebem acima do salário mínimo, se eles não tiverem, eles vão dizer, nós não vamos votarmos porque, por exemplo, né, não sei qual será o conselho. Não vai ter aumento real para quem ganha salário. Aqueles que ganham, eles também vão chegar no salário mínimo, eles nunca vão ter o reajuste, né? Então, se isso sempre for essa questão, enquanto a proposta é nivelar todo mundo para que possa ter o ganho real. Mas se isso não der o primeiro passo e não fizer isso, não vai ser feito, vai ficar sem fazer. Então todos vão virar salário mínimo. Eu concordo. Pois é, aproveitando as deixas. Então vocês têm que pensar assim, na outra parte também. E a proposta é do primeiro passo. É o primeiro passo a ser feito. Justamente, aproveitando a deixa que o Jorge falou, nós nunca tivemos conta. Só que também nós somos a favor de fazer as coisas com responsabilidade. Né? Então, se para a gente conseguir resolver, sendo responsável e sem prejudicar ninguém, a gente precisa dar esse primeiro passo, nós vamos dar o primeiro passo. Eu acho que o ideal seria. Mas quem pressionou demais foi os próprios advogados. Acho que até a doutora ali que chegou e falou assim, se não aumentar o salário, o pessoal que são secretários, nós vamos achar secretário não. Porque o salário desse foi um desgraçado. Aí o que acontece? Nós ficamos, inclusive um dos secretários perguntou, olha, você não vai assinar o salário nosso? Não, mas de fato, compara o salário de voltou a ser sentado e organizado. Vocês veem com a lei aqui de uma vez, toma. E não estudou o que poderia fazer. E o impacto da prefeitura foi muito. Porque o que a própria você falou, você falou mas é fácil. Se não tiver, não, tá certo. Mas é o que nós queríamos explicação. Porque você mesmo falou assim, ó, gente, se não arrumar, o próprio pessoal aqui não vai receber, não. Vai que nós vamos marcar. Não, aí o que ela falou, aí é verdade. Eu já estou tentando trazer fundo. Eu estou tentando colocar gente que não avança para levar lá em Goiânia, lá em São João, porque nós estamos aqui na fundo. Nós estamos achando nutricionista, nós temos educadores, nós temos nutricionista, nós não estamos achando psicólogo. Então, tantos profissionais, nós não estamos achando, nós somos tantos profissionais, nós já não estamos achando. Nós quis tirar o nosso vereador, nós queríamos tirar de pauta para não aumentar o salário, porque estudar de vocês não está em pauta. Vocês não está em pauta, é só o Poder Executivo. Bom. Não preocupa não. A lei não é essa, em cima de 1045, o respaldo. Eles estão precisando de ouvir eu acho que os advogados têm que sentar os 3 advogados primeiro e estudar para ver se pode ou não pode. Não adianta nada você ficar falando que pode ou não pode. Então, os 3 advogados têm que levar a vida dele prontinho. Então, gente, é essa aqui. É 5%, é o primeiro, não vai mais. Cadê tudo isso? Cadê Mas, na verdade, eu acho que já está bem claro e estudado a questão da legalidade. Falta, por exemplo, agora o posicionamento, se o jurídico da Câmara tem posicionamento diferente. Porque da parte do Executivo, a legalidade e a forma já foi estudada, até que veio, voltou, teve uma questão sobre o índice, né, que aí foi atualizado. Agora saber o posicionamento da Câmara do Jurídico, se está ok. E se for o caso, colocar em pauta de votação e você decidir. Eu não vou criar gasto para o prefeito, não vou votar. Como é que eu vou criar gasto? Não, você tem que o projeto aí. Isso aí vocês têm que fazer, tem que aprovar. Eu não metava para o salário. Vocês não capaz, eu peguei para quê? Não, mas eu não aí, se Deus quiser colocar, pode. Não estou de pegar a bola. Não. A primeira coisa que a gente pedia, né, você sabe, se realmente, pelo que eu ouvi as explanações de todos, se o prefeito, o executivo, ele vai ter condições, né, sem prejudicar outras coisas também que tem prioridade, se vai ter condições de dar esse reajuste para os servidores. Isso eu estou falando com base. Isso aí, claro que é pautado no salário base, que isso aí é indiscutível. O salário base é o salário mínimo. Hoje não se fala em 1045. Então é o salário. Então,
eu vou até aproveitar, vou usar porque o Jacques me questionou uma coisa, e não desviando, para você ver como a pessoa, assim, a gente tem uma visão diferente, porque a gente tem no mínimo conhecimento técnico, né? Aí a pessoa às vezes fala uma coisa assim, sem o conhecimento. Quando ele foi me questionou ali, falou que se quisesse, só não vai ter o reajuste dos servidores, isso aí ele falou na cozinha, que não vai ter o reajuste dos servidores, porque o que está na rua, que os servidores estão cobrando, porque a Câmara não quis votar o ano passado. Mas se eles tivessem o mesmo raciocínio do que eu, eles não iam levar e talvez podia dizer que eu estava sendo advogado até dos servidores. Por quê? Se vota o ano passado, é justamente o que vocês estão expondo. E assim tem que aplicar o reajuste, aplicando aquele índice. Automaticamente, talvez, ia alcançar até o salário mínimo que era obrigado a ter hoje. Porque ninguém recebe nem o salário mínimo. Isso aí a doutora já frisou, não precisa eu repetir. Aí, se tivesse votado, realmente vocês não teriam aquela recomposição. Simplesmente estaria alterando o salário que tem que fazer hoje, que é obrigado a fazer hoje. Isso aí não é uma faculdade. Aí realmente os agentes políticos teriam essa recomposição. Por quê? Porque eles não ganham salário mínimo. Se aquela época eles teriam. Os outros servidores não teriam, porque... Tem muitos servidores que ganham. Doutor, deixa eu só concluir. Tem muitos servidores que ganham mais que o salário mínimo. Esses que ganham mais que o salário mínimo, esses teriam reajuste mesmo. Mas os outros que ganham menos, que é o que mais precisa, não teriam. Porque ia dar o mesmo valor do salário mínimo. Aí ia chegar hoje, não ia precisar de trazer uma lei para adequar ao salário mínimo vigente. Aí aonde que eu estou perguntando? Se realmente, né, não é um consenso, vocês estão querendo ter um consenso. A Câmara, o Executivo tem condições, né, porque a gente sabe que o dinheiro ele é muito limitado e tem outras prioridades. Então tem que saber o seguinte, tem condições do Executivo de dar esse reajuste na forma proposta? Se ele tem, é ele que tem que declarar que sim tem. Aí eu boto a pergunta para o senhor. É em cima de qual valor? 1.045, 1.100 ou 1.212? Tem que ser o salário mínimo. O salário não é um reajuste geral e anual? O salário mínimo aumentou tem quanto tempo? E qual o salário? O salário mínimo aumentou tem quanto tempo? É o salário básico. Sim, o salário mínimo tem um mês que aumentou. Nós estamos falando que era geral, não era nos últimos 12 meses? Eu acho, doutor, eu sugiro que o senhor dá uma estudada para a gente ver essa possibilidade. Então você está falando que eu vou dar um reajuste de 1.212, é em cima, eu vou dar um reajuste dessa em cima de 1.212. Eu acredito que o senhor esteja equivocado. Se não tiver, eu venho aqui e peço desculpa. E vai sobrar para a assessoria lá que me orientou. Porque eu não sei vocês. Pois é, eu entendo. Agora, é do salário. Sim, mas o senhor entende, mas eu estou dando assim, o senhor poderia estudar, pesquisar. Se eu estiver errado, eu vou vir aqui e vou pedir desculpa. Então não precisa, então não tem reajuste, não só É isso, por isso que eu retirei. É isso que está a questão. Não, a questão é essa, então ele vai falar, eu vou readequar o salário. Não, é por isso mesmo, eu estou dando o primeiro passo. Se não der o primeiro passo, o ano que vem eles vão estar aqui em 1.045. Pois é, e o primeiro passo é... Então, reajuste geral igual para todo mundo. É quase cumprir a Constituição Federal e pagar o salário mínimo. Aí o segundo passo é dar realmente reajuste. A gente vai lá, eu vou repetir, não é geral, anual, né, dos últimos 12 meses? O salário mínimo tem um mês que aumentou. Fala objetivo e claro para entender. Sim. Só não entende quem não quer. O primeiro passo é cumprir a Constituição, pagar o salário mínimo. Não, e o primeiro passo. E o segundo, se quer dar o reajuste. Sim, mas aí só questionou, o segundo, o senhor falou que eu posso dar um reajuste de 10% em cima de 1.212. Aí que eu acho que o senhor tem que voltar. O primeiro passo é cumprir a Constituição. Cumprir a Constituição e pagar o salário mínimo. Nós já fazemos isso no mês de janeiro. Então, se vocês fazem isso, qual que é o salário básico, então? O salário básico está em salário 1.045. Quem não, vai ela faz uma bônus para complementar. O salário básico é o que vocês têm que pagar o servidor. Não, o salário básico, todo servidor está no plano, ué. Então, qualquer servidor público, ele tem um plano de carreira e vencimento. Aí, aquele que está defasado abaixo do salário mínimo, por exemplo, no mês de janeiro desse ano, no ano passado inteiro, faz um abono na folha,
para fazer a complementação, para Doutora, não pagar eu não inferior. faço volta, não. Agora que o salário mínimo é de 1.212, nem está discutindo, não. Isso Não, é esse é o fato. salário base. Não, qualquer o salário cálculo. base. Não, para fins de fazer a recomposição salarial. Hoje Não, isso é o plano de carreira de vencimento. Ah, Tem que ser observado pela lei municipal. Se querer fazer eu divulgo. Não é você, não. Nós estamos discutindo justamente isso. Se é viável Eu acho fazer que dessa qualquer- forma, aí se não for viável, A pessoa ganha, tem um reajuste. Ele já vai ganhar, ele tem que ganhar 1.200. mas quem ganhava 1.100 ano passado teve um reajuste de 10,16. Ele está pagando para 1.212. Não tem como dar 2 reajustes em cima do mesmo salário, não. Não, isso Aí ele teria 20% e isso não é 21%. reajuste. Você está cumprindo um artigo da Constituição que fala que nenhum servidor pode ganhar menos que o salário mínimo. Não, isso nós já sabemos. Eu acho que assim, a pauta que está sendo discutida é justamente isso. Aí você posicionou que deve ser feito em cima de 1.212. Sim, então vamos ter a divergência. Ninguém ganha no código, não ganha por que está buscando de salário para a recomposição. Então, aí foi o que eu questionei. Tem condições, se não tiver, no pedido não foi, esse acordo declara, não pode, porque tem outras prioridades. Agora, gente, vocês entenderam por que esse projeto vai ser aprovado lá em dezembro? Não está havendo essa discussão? Não estaria porque já tinha chegado no salário mínimo, ia ficar como se o prefeito deu o aumento. Eles iam achar que o aumento de qualquer forma. Eu estou ouvindo aqui, parece que está tendo politicagem esse negócio. Está dizendo que não quer parecer que o prefeito deu aumento. Parecer que eles querem tirar isso, o prefeito deu aumento. Eu estou dando o primeiro passo. Nós vamos trabalhar unidos para chegar no mesmo coisa. Só uma ponta aqui. Eu acho que vocês deveriam. O que eu sugeri? Eu acho que vocês deveriam chegar no sindicato, o jurídico da Câmara e o da Câmara, discutir logo, porque o pessoal ainda está sendo transmitido. Eu acho que a população não merece estar ouvindo esse debate. Eu já falei que eu não exerço cargo político, como é que eu estou fazendo político? Sim. E é igual eu estou falando. Eu sei que está falando, mas e o prefeito não. Mas realmente, agora fala, se tivesse o ano passado, que os seus agentes políticos realmente não iam ter. Agente político, nesse caso, agente político, secretário, nós estamos falando todo mundo. Salarial. Nós estamos falando da enfermeira, nós estamos falando do Jocuriprédio, da presidente de Jocuriprédio, nós estamos falando da dentista. É só que vocês estão batendo, só agente político que bater como secretário. Mas nós estamos falando da enfermeira, nós estamos falando da ponta como coatrante, nós estamos falando do psicólogo, nós estamos falando do nutricionista, nós estamos falando de toda a cadeia, todos os funcionários da prefeitura, não tem funcionário só com salário mínimo, não. Funcionário de salário mínimo é só lá no Nordeste, aqui no Jucuri não. Só que se nós não fizermos esse espaço, daqui uns tempos vai ser todo mundo salário mínimo. É isso aqui. Eu gostaria apenas de. Como foi, o doutor Cristiano citou o meu questionamento, eu acho que de estar presente uma discussão entre até mesmo pessoas jurídicas, advogados, a gente já vê o tamanho que é esse tema de aumento salarial. Agora, quando a questão do meu questionamento em relação, agora eu falo como cidadão, como pessoa, eu acho que houve uma ranhura muito grande, tanto da parte do executivo como da parte do legislativo. Eu, como amigo e companheiro de alguns vereadores e frequento a casa de alguns vereadores, deu a entender uma situação que, por não ter acontecido em dezembro, ele foi mal explicado em relação pela Câmara. Por que não, naquele momento não foi votado? Então, quer dizer, eu acho assim, o dilema da explicação, da conscientização das pessoas, principalmente que foi citado aqui, muitos funcionários, eu acredito, por exemplo, agora como funcionário, eu acho que o impacto de 100, 120, 100, 150 reais no meu salário, ele não vai causar tanto grandeza no meu salário, não. O mais importante é eu continuar tendo esse salário que eu continuo recebendo, eu e muitos funcionários, recebendo em dia, com a prefeitura organizada, essas coisas. Só que a explicação de alguns membros da Casa Legislativa em relação à população, por que não aconteceu, vocês não souberam explicar. Pois é, mas não soube explicar por que não aconteceu. Não é questão de conseguir entender. Se houve uma discussão aqui que não houve entendimento do advogado da Câmara e do advogado da prefeitura,
Então, quer dizer, a questão minha de entender é justamente essa. É justamente essa. Houve sim uma explicação errada da Câmara, porque o projeto não foi votado, e o Executivo hoje explicou. E a intenção na rua aí, que fala realmente, vai me desculpar, igual como você colocou, doutor, você não é político. Mas a discussão entre pessoas na rua, colocada, me desculpam alguns membros da casa aqui, justamente é que a culpa era do prefeito. Ah, não votou porque o prefeito tirou de pauta, não deu tempo que ele virou. Então, quer dizer, eu acho que a partir do momento que acontece um projeto aqui, eu acho assim, os vereadores eles têm que estar preparados para dar explicação na rua também, quando ele não foi votado. Não é nós que quer escutar a explicação do advogado, não. A gente tem que escutar a explicação dos vereadores. É por isso que o presidente não pode ficar deixando a pessoa ficar falando, ainda mais o que não sabe o que está falando. Você sabe por quê? O cara não entende, realmente não entende e fala que nós não explicamos. Ele sabe disso, o executivo sabe. O projeto não tinha condições de ser votado. Sem motivo. O índice que Porque vocês aplicaram está errado. eu não queria bater de frente, não. O município é soberano. Esquece isso. Eu posso mandar aqui para fazer um reajuste de 5%. Pode gravar aí. Eu posso fazer uns 50%. O município é soberano, tá aí. Isso aqui é balela. Vocês desculpa, é balela. Eu posso fazer um reajuste de 5%. O município é soberano. Aí vocês não quiseram provar, eu não queria bater nisso, não. Se vocês não quiserem, o município é soberano. Eu posso mandar aqui 5%. Você não tem um limite de folha de pagamento, não? Você pode pagar tudo por folha de pagamento? Mas por isso eu sou soberano. Se eu quiser, o que eu falei? Se eu quiser dar 50%, eu dou. Mas aí eu tenho que saber se eu vou cumprir o resto do Você não tem que atender os índices posicionais da educação. Eu sou soberano aí, a economia do município. Isso aqui não é chegar aqui, você tem lei que você tem que respeitar. Eu sei, mas eu sou soberano. Para fazer aumento, é só que aí entra outra parte que você tocou aqui. Aqui, quando vai lá para isso aqui, quando vai, prestação de contas minha, vai lá para o tribunal, não é tribunal da União, não, é do Estado. Ele vai para minhas contas. Se eu gastar com índice pessoal mais que 54%, aí eu vou ser penalizado. Aí na hora que vier a conta aqui para coisa, aí vem ressalva, o prefeito ultrapassou o índice 54%. Mas é o que eu falei, se eu ver, por que eu calculei 10? Porque eu sei que 10 eu não vou atingir o índice 54%. Mas se eu quisesse mandar 30, eu ia mandar, lá depois eu ia me lascar. Mas eu posso fazer isso, eu estou me lascando, mas eu não vou fazer. E eu posso mandar 5. Esse negócio de índice, isso é balela. A gente é soberano, o município é soberano. Então eu poderia estar aqui, vamos discutir aí. Eu tenho condições, eu poderia bater aqui na sua gente, ó. Eu tenho condições de dar um índice, um aumento na ajuda desse ano, é de 5%. A inflação foi toda, foi 10%. Quer dizer, isso foi uma discussão para não ser aprovado em dezembro. Isso aqui para deixar bem claro para vocês. Pois é, mas aí o que acontece? Então, eles próprios vão declarar, eles sabem disso, eles pediram vários pareceres da consultoria deles, que oscilaram, tiveram dúvida quanto ao índice do INPC, por causa que tinha previsão legal na lei que fixou o subsídio. Eu vou deixar vocês discutirem aí, vou coisar, vou ficar aqui, mas o índice, eu posso fazer reajuste de 5%, aqui não é balela. Tanto é que mudou. Por que mudou? Por que com o projeto antigo vocês apresentaram o projeto com o índice do INPC? Na verdade, lá no projeto de lei, ele diz o seguinte, a lei Bolsonaro, ela disse que todos... Não, você está perguntando, está respondendo. Não, mas eu só concluo. Aí pronto. Aí errado no índice, mandaram um projeto com o índice do INPC. Então foi por isso que o projeto não foi votado. A primeira coisa. E o prefeito não dá o reajuste que ele quiser. Ele não é soberano, ele acha que é. Ele tem lei. A lei impera. Por exemplo, ele não pode comprometer o orçamento do município todo com folha de pagamento, não. Ele tem índices constitucionais, senão a conta dele, ele tem determinada porcentagem que ele tem que aplicar na educação, na saúde. Então, ele tem uma porcentagem que ele pode usar para fazer folha de pagamento. Então não é bem assim, não. Ele sabe disso, na verdade, tem que dizer. Não, mas eu acho que ela tem sempre muito conflito. Agora, é só finalizar. Aí a única coisa, sabe por que está gerando isso aqui? Você sabe por que está gerando? Porque essa Câmara, ela faz o que vocês precisam para ser parceiro do Executivo. Até reunião no recesso, vocês pediram para marcar, e depois vocês próprios
utilizaram isso aqui contra a gente. Por isso que eu falo, gente, não vão atropelar regimento, não vão fazer. Vocês utilizaram isso contra a gente para justificar uma retirada do projeto. Vocês viram tanto que a Câmara está de mão dada com vocês. Mas na hora que o interesse muda, vocês jogam o pé. Então isso não precisava estar acontecendo, não. Nenhum de vocês vão declarar, porque esses vereadores todos fazem, vota o que for necessário para o bem da população. E nunca teve, aqui não tem oposição, aqui não tem voto político. Vocês já notaram isso? Tem algum vereador aqui que dá voto político? Se já tiver problema na Câmara é parceira. Aí vocês ficam usando, igual eu escutei do Jacques ali, que eu repeti, falar da Câmara. Então assim, eu fico chateado pelos vereadores. Mas eu fiquei chateado agora, eu precisava. Eu consigo entender que até agora, assim, você tem uma desculpa já que eu fiz essa Então, eu acho que fica muito fácil, vocês mais nunca a gente criar esse clima, é ser justo, honesto com os vereadores, falar, gente, realmente aconteceu isso, a gente vai precisar de retirar esse projeto, não é usar os outros, não, você entendeu? Porque a Câmara não é problema para vocês. A Câmara tenta resolver tudo aqui, inclusive vota um projeto no dia. A Câmara tem 40 dias para votar um projeto, ela vota todos os projetos. Então vocês nunca tiveram obstáculo aqui. Então seja mais companheiro da Câmara. E isso aí a gente está notando que não está sendo. Eu acho que o que está a pergunta de divergência é o seguinte: o jurídico, o município tem um jurídico, a Câmara tem um jurídico. É o que eu coloquei para o presidente da Câmara, o Delcio, na semana passada, né? O doutor Cristiano não pôde estar presente na reunião e nós estávamos. É que os jurídicos, eles têm que sentar e alinhar antes de trazer discussão jurídica para as pessoas que são leigas, porque a reunião é para votar um projeto de lei. Quando o município ele apresenta um projeto de lei e que o jurídico da Câmara Municipal ele não está de acordo com relação à forma, à legalidade do projeto, o que tem que ser feito? Tem que ser feito um parecer do jurídico da Câmara, tem que ser enviado antes de vir para a votação. Tem que ser enviado para o executivo, o jurídico do executivo. Todas as divergências tem que sentar o jurídico do executivo com o jurídico da Câmara Municipal para poder trazer para cá as coisas da forma que, por exemplo, chegar no consenso, na direção e a legalidade é essa, a forma a ser aplicada é essa. O momento da reunião na Câmara é um momento de votação de projeto de lei. Não é momento de discutir legalidade. Quando o executivo ele manda um projeto de lei para cá e ele é colocado em votação, implicitamente, pode até ver no regimento, significa que o projeto está ok. Porque o dia da votação não é dia de discutir legalidade de projeto. O projeto, se ele tem alguma ilegalidade, ele nem tem que vir para votação. Dia de votação é dia de votação. Então eu acho que os conflitos têm que ser dirimidos antes. Né? O que tem que ser? Tem que ser feita reunião com os vereadores para poder discutir a legalidade antes. Eu não sei se é assim que funciona. Mas tem que ser discutida a legalidade. Se eu apresento o projeto de lei, a legalidade do projeto de lei tem que ser discutida. Não, a Câmara tem que discutir. Não, você faz uma lei mandada para a Câmara assinar e não aconteceu. Não, Ailton, o que eu estou falando é justamente isso. Sim. É justamente isso que eu estou dizendo. Quando o projeto vem para cá, você tem que discutir ele. E ver a legalidade, você tem que reunir antes dele ser colocado para votação. Igual quando acontece na Câmara que a gente vê, tipo assim, chegou o projeto de lei lá na Câmara dos Deputados, aí vem assim, teve reunião, discutiu, tirou de pauta, fez uma emenda e tal, e vai sendo discutido até que chega ao ponto de chegar para a votação. Antes de chegar na votação, ele é tirado de pauta, ele é discutido, ele como diz, olhar na legalidade. O que eu acho que talvez esteja faltando é, chegou um projeto de lei aqui, tem divergência jurídica, se a aplicação é assim, volta com o projeto. Vamos lá, dá o parecer jurídico da Câmara. Não pode ser assim. Na verdade tem que ser assim, sem assado. Volta com o projeto. Mas tudo através de parecer e de fundamentação legal por escrito.
Porque é o que precisa. Aí, às vezes, fica nas discussões sem fim, aqui na hora, porque vai discutir a legalidade na hora. E eu acho que isso tem que ser discutido antes. Né? E ser colocado em votação depois que todo mundo estiver ciente e tiver um consenso. Tá, mas sabe o que está faltando então? Eu vou te explicar aqui o que está faltando. Está faltando nós respeitar aquele período, aquele prazo, né, que nós temos entre receber o projeto e votar o projeto. E entre receber, você entregou um projeto que está, beleza, o projeto vai ser apresentado hoje. Nós não vamos votar ele hoje. Aí seria o prazo, nós vamos ter até a próxima reunião, ou até o próximo mês, que hoje é a última. Por exemplo, hoje nós temos até a próxima reunião do mês que vem, que vai dar em torno de 27 dias, para a gente estar olhando isso aí. E fazer os pareceres, Às vezes o projeto está sendo apresentado e votado no mesmo dia. Não, isso aí não está mais no mesmo dia que eu falo assim, você apresenta 2, 3 dias antes, no dia da reunião, na primeira reunião, a gente vota. Mas aí a Câmara ela pode pautar isso, tem o presidente, tem o regimento. Pois é, mas é o que o Cristiano acabou de falar. Não, mas aí é vota até nem respeitando o prazo. Mas a partir do momento, por exemplo, vamos supor, 2 dias antes, 48, mas não teve ainda aquela reunião para a gente estar recebendo o projeto, discutindo o projeto, até mesmo para ver a legalidade antes, para depois vir votar, sem atropelar isso. E tem projeto que chega. Entregou o projeto, doutor? Vamos respeitar o prazo, vamos. Sim, mas aí, Jorge, é isso que eu estou dizendo, por exemplo, a gente entregou. Aí vamos supor, na segunda-feira o executivo entregou o projeto de lei aqui para reunião, para verificação de reunião aqui. De segunda a até quinta-feira, nós temos 3 dias para o jurídico falar assim com o nosso jurídico. Esse projeto não vai ser votado, vamos pautar isso, tem que olhar essa, não vai colocar em pauta. É o que eu estou dizendo, que quando a gente vem para cá, subentende o seguinte, o projeto já foi analisado pelo jurídico, está ok. É isso que eu estou dizendo, porque quando você protocolo que seja, né, que o regimento fala pelo menos 2 dias antes, né? Então quando você coloca 2 dias antes, não é que significa que vai votar aquele dia, significa que vai ser analisado. Aí quando a gente vem para cá, subentende o seguinte, que o jurídico já analisou que está ok. O dia da reunião é o dia para o vereador usar o direito de voto que ele tem, estando seguro se o projeto de lei é constitucional ou não, se está certo ou não. É o dia do vereador expor a opinião dele sobre o projeto de lei. Não é para ficar no meio do fogo cruzado jurídico da prefeitura e da Câmara. É isso que eu sei, que o jurídico ele já tem que vir alinhado. Para que no dia da reunião da Câmara vocês vão decidir se vai votar, não vai votar, os motivos pelos quais você acha que não é benéfico, entendeu? Não vota porque não é benéfico por causa disso, não é benéfico por causa daquilo. Os alinhamentos jurídicos, eles têm que ser feitos antes. Mesmo que apresente aqui com 48 horas, né, repetindo de antecedência, o jurídico tem que olhar e falar assim, não, esse aqui não vai poder ir para votação, ou então, esse aqui tem que ser analisado melhor, então tem que voltar a comparecer, tipo assim, não vai vir e acaba que vai vir. Ou dependendo do caso também, se vê que é inviável completamente, retira ele de pauta, não vai nem para votação, ele não vai para votação. E o que a gente falou aqui hoje, o tempo todo foi falado assim, ó, é bom o jurídico da prefeitura, da Câmara, do sindicato reunir sobre isso, que esse projeto, ele não foi protocolado ainda, a gente só trouxe uma proposta que já gerou uma divergência, já existe. Então, assim, talvez a gente protocole ele semana que vem, ou não sei. Sim, mas essa discussão toda que vem desde dezembro... Novembro? Não. Primeira reunião de dezembro. Dezembro. Desde a primeira reunião de dezembro, hora nenhuma sem faltar respeito com ninguém, né? Lógico que teve esses conflitos e tal. O Cristiano é nosso representante jurídico, nós temos que dar ouvida a ele sim, mas a todo momento nós também nos colocamos à disposição de escutar todos, certo? Eu acho que assim, o projeto veio, na hora que a gente viu que já tinha aquele impasse do índice, eu fui nos falando, então deixa o semana que vem. Quando a reunião acabou, nós tivemos outras reuniões, que a Xenia não estava presente, você estava, certo? Você viu como é que foi, a cobrança em cima de nós como é que foi. Só que, na outra semana nós viemos com o parecer jurídico do Cristiano, que foi o que você citaram, que tinha que ter o parecer, a gente veio com ele e veio para votar, para aprovar. Só que aí não tinha já que tinha que ser o INPC. E da forma como a Câmara sugeriu. E aí tinha que ser dos últimos 2 meses, já tinha que pegar o janeiro, dezembro. No mês de dezembro nós não tínhamos isso de dezembro. Ele falou tudo. Ele fez o papel dele, é falar que a gente não deveria votar porque o índice estava correto.
Então, por isso é deixado para aí nós chegamos na seguinte conclusão. Não haveria como ser votado dentro do recesso. Aí a gente foi e retirou, e agora sim, essa confusão toda da minha, eu fiquei satisfeito, até que na última reunião, até exagerou um pouquinho na hora de explicar, e vocês falaram, o executivo decidiu retirar o projeto, porque igual o Jacques falou, na rua tá que a culpa era do legislativo, dos vereadores. E outra. Não, eu não coloquei que estava com a culpa era dos vereadores. Os vereadores não estavam sabendo explicar porque não houve a votação. Hoje aconteceu um debate, uma discussão de um tema que matematicamente, economicamente, para nós, igual, me desculpe, eu gostaria até de entender o seguinte. Quando a fala do doutor que o presidente não deveria deixar pessoas falar, eu me coloco assim, me desculpa, sou uma pessoa desprovida de cultura, não tem formação catedrática, não tem diploma, não tem nada. Mas eu acho que se eu estou dentro de uma casa que luta e preza pelos meus direitos, eu tenho o direito de me expressar, mesmo sendo essa pessoa sem cultura, sem conhecimento de tema que está sendo discutido na casa. A minha questão de ver na situação, agora eu coloco assim, você vê que a humanidade, ela é feita de segmento. A humanidade seguiu Jesus Cristo, a humanidade seguiu Martim Lutero, a humanidade seguiu tantas outras pessoas que usaram da sua inteligência e conduziram pessoas a tanto. Por isso existem os três poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. Para que a população não venha decidir coisas que cabe o executivo, o legislativo e o judiciário decidir. Senão a população reunia e decidia. Só que não. Quando eu coloquei com vocês, a discussão era essa. Estive na sua casa, como frequenta a casa de Julinho, do Edmilson, do Jarba e tantos outros. Eu acho que os vereadores não soube explicar o porquê da votação. Esse foi o que a população estava precisando desse conhecimento. Mas nós não tinha explicação também, não teve explicação de por que nós não votamos. Então, aí, por falta de sorte, aí veio logo em seguida essa situação do prefeito pedir para retirar, aí ficou mais ainda um trave em relação a essa discussão. Que o prefeito é assim, aquilo não. E eu estou aqui, não é para falar nem A nem B, questão de política, não. Mas é realmente, agora se a casa, como o doutor colocou, se tiver que pedir permissão ao presidente para falar, me desculpe que eu vou sair e vou... Não, é porque tem um protocolo para a pessoa falar, você tem que se inscrever a gente tem um protocolo para falar e declarar de forma objetiva o que eu quero falar. O problema é porque você começou a fazer manifestação política fugindo do tema. Não, mas eu só me... Por isso que eu estou te falando. Eu só fiz as minhas colocações porque não foi objetivo. O senhor usou meu nome para colocar uma situação dentro de uma discussão na casa. Então, pronto. Agora, eu acho assim, eu respeito todos o que ele virou. A minha colocação, o Jorge, até a hora que você levantou, você ia falar alguma coisa, aí o doutor acabou em relação a uma coisa. Não, a única coisa que eu falei foi o seguinte, já que você assim, é um cara que eu te respeito, além de te respeitei, mas assim, eu, infelizmente, já é a segunda ou terceira vez que você ataca demais os vereadores, entendeu? Em todos os temas, todo projeto que tem aqui, quando você entende da forma que você acha que deve entender, e você ataca a gente, não, você não fosse mas a minha expressão ela não foi de ataque, a minha expressão foi apenas de esclarecimento. É o que eu coloquei. Eu acho que os vereadores eles não soube explicar como explicou. Quando a gente explica, cara, tem duas posições. A pessoa que explica é a pessoa que entende. Tem dois lados. Um explicando e o outro entendendo. Só que quando a pessoa não quer entender, você pode falar o que for para ela que não tem. Então eu acho que só quer provar aquilo. Agora realmente eu tenho que me admitir, porque a discussão aqui hoje nem os jurídicos conseguiram entender. Isso é na sua cabeça. Agora aqui, o que faltou foi um alinhamento entre a prefeitura, o financeiro da prefeitura, que erraram os cálculos, erraram o índice. Foi por isso que o projeto não foi votado. Então, por causa disso. Agora, é muito simples de resolver. Aí,
conversar com o Brasil, então, gente, nós erramos no índice e tal, falando o seguinte, vai em votação, vocês não votam e explicar por causa disso. Tirei o ouvido tudo. Tanto que foi explicado que teve 2 erros, tanto que voltou para eles e dando a oportunidade de consertar. Primeiro eles colocam o INPC, depois eles descobrem o que a gente já sabia, que o INPC só sai no início do ano. Eles não tinham isso. A partir do dia. Aí foi quando eles pediram para voltar na residência e por aí foi. O INPC é mensal, Cristiano. Mas aí o que acontece? Nos últimos 12 meses, a gente pegava em janeiro a dezembro, a gente não descobriu que era janeiro. Ele é mensal todo dia. Gente, tem ofício vocês explicando que o índice só sai. Não é que o índice só sai, não. O índice de dezembro, ele só sai em janeiro. Em janeiro. Em dezembro, ele estava com o índice de novembro. A gente tinha que pegar do janeiro a dezembro, então ele não tinha como Vocês ser não tinham em índice no dezembro. dia que vocês mudaram o INPC, tinha? Como? Vocês não tinham o índice do INPC no dia Tinha que um vocês... índice, porque o índice era divulgado, ele é divulgado os 12 meses, só tinha 11, não tinha 12 meses. Ele só tinha 11. A explicação é. Ele descobriu que era. E quem errou? Vocês. Desvirtuou o negócio com A gente tivesse. faltou, né? Se você comprar uma coisa com prazo de um ano, vai pagar com 10 vezes? Voltando à fala do vereador Júlio. Se você contar na sala aqui, nós somos 19 pessoas. Mas você sabe quantas pessoas lá fora aguardam explicação do executivo do legislativo? São 6 mil e tantas pessoas. Então, o que tem? Do jeito que vocês falaram isso, o pessoal 6 mil e tanto lá está tacando uma pedra nos nossos. Ela não está tacando pedra de ninguém, não. Ela quer apenas explicação. O que você falou foi. Ela quer apenas explicação. Agora, de 6 mil e tanto, os nossos. Entendi a colaboração da Vossa Senhoria, doutor, e compreendo que a casa está aberta a qualquer pessoa, a qualquer cidadão, é direito de qualquer cidadão. Eu sei que não foi uma falta de respeito quando colocou que o presidente tem que pedir permissão. Eu sei que aqui a casa se expressa aquele que tem direito. Quando eu usei que a Vossa Senhoria usou o meu nome, apenas foi por brincadeira, sou amigo de todos, e expresso. Como o Jorge falou que é falta de respeito muitas vezes minha, não é não. Talvez a compreensão da situação no qual eu me coloco, diante da minha fala, como eu já coloquei, sou uma pessoa sem cultura, sou desprovido de cultura, não tenho diploma nem nada, mas acredito que a Vossa Senhoria, na sua compreensão, que entende que foi agressivo da minha parte a minha fala, mas entenda que eu apenas como cidadão gostaria de ter a explicação que eu tive aqui hoje. Como eu tive, estou saindo satisfeito. O próprio prefeito te deu a resposta. Estou saindo satisfeito tanto com a Câmara como com o Executivo. Sei que as duas partes prezam, luta pelos nossos direitos como funcionário, como cidadão. E que continue assim. Muito obrigado a todos. E quando você quiser falar, um dia antes, agende e deixa com a palavra. Será que precisa uma casa onde ela luta pelos direitos do cidadão? Ele tem que agendar. Agora o protocolo da casa. Então não é inversão. Eu não sabia o protocolo da casa, mas igual eu estou falando assim, ó, essa ranhura entre executivo e legislativo, como o doutor já colocou, eu acho que sim, tem que andar de mãos dadas mesmo. Afinal de contas, o que se preza aqui é o respeito a nós, como céu. E é isso que nós estamos fazendo aqui. E de nossa parte, de nossa parte aqui, nós andamos super alinhados. Mas eu compreendo e houve entendimento de alguns vereadores que realmente o prefeito retirou a pauta da discussão do aumento aqui, talvez seja para chegar a esse consenso. Mas parece que alguns foram colocados que a intenção dele não é dar aumento, que desrespeitou a alegria dos funcionários. Não vou dizer dos funcionários, apenas a alegria dos funcionários se colocaram aqui e abriu um aumento dessas coisas. Já, nenhum vereador aqui, se tivesse que todos nós estavam afim de assinar. E se quiser, outra explicação, isso não passou de hora não, mãe. Não, mãe. É bom explicar. Pelo menos sair daqui hoje aprendi uma coisa. Podia pegar aqui expressar na casa, eu vou, como disse, um dia antes vamos procurar. E vou agendar minha fala. Não, o respeito que nós temos com a população e com os nossos, e com os funcionários do município, na hora que o projeto sair aqui, você vai ver que a sua como é que eu te falo?
a sua visão dos vereadores que não quis assinar o projeto, você vai ver que ela vai mudar. Porque na hora que ela chegar aqui, você vai ver que aqui, por unanimidade, vai ter. Não, mas eu não tive uma Mas visão, os eu vereadores vai. não quiseram assinar. Então, Eu compreendi, na eu rua, conversei o com 4 vereadores. Não vão assinar, eles sabem não. Eu conversei com 4 vereadores e eu entendi, eu sabia por qual que era o motivo. E realmente a gente, se vocês assinarem um projeto aqui, dentro daquilo que está sendo discutido, se ele dentro daquilo que ele tem que apresentar para a população como de direito e dever dos vereadores, se vocês assinarem apenas por ser amigo do executivo, aí vocês estão chapéu para vocês e Aqui. E outra coisa, quando eu questionei eles o tempo todo que era indevido o índice do INPCA, que eles não podiam aplicar ele, aí para votar, eles me pediram parecer por escrito. Eu falei assim, vou dar esse parecer para os vereadores votar. Eu falei que se lá, se eles estiverem errado com esse índice, quem vai pagar é eles que se lá. Eles não quiseram, eles pediram a Câmara para retirar e para colocar o índice correto, porque eles ficaram com medo. A Câmara ia votar. Eu só estava frisando o tempo todo, gente, tem que ser o INPCA, tem que ser o INPC, tem que ser o INPC. Aí no dia da reunião, eles falaram, você dá um parecer? Eu falei, a Câmara não vai ser responsabilizada, quem vai empenhar, quem vai pagar o executivo, ele que se lasque, se ele estiver errado, eles teriam assessoria jurídica. Eu não sou assessor jurídico, não. Aí eu dei o parecer para votar. Vocês sabem disso, não sabem? No dia para votar. Aí, mais uma vez, tentando ser parceiro e contribuir com eles, deixou eles fazerem as modificações do projeto. Depois veio o INPC, eles não tinham índice. Aí pediu de novo, para esperar sair o índice. Pediu para marcar uma reunião no recesso. Falei, gente, isso não pode. Mas como estava olhando a situação da complexidade da polêmica do projeto, eu falei, vão então, os vereadores entraram com vocês, fazer a reunião no recesso. Depois eles mesmos usaram isso contra a gente. Não é que usaram, não, era viável. Mas como vocês pediram para votar e depois vocês pediram para votar? Foi solicitado que na prova, eles falaram assim, gente, não tem aí prova. Aí vai fazer essas manobras. Mas na nova, tanto é que voltou de novo, e parece que está tendo a mesma resistência aqui dentro. Agora, a resistência de quê? Não, doutora, pelo amor de Deus, Uai, não tem nem eu acho que vocês observaram o que aconteceu na Câmara, né? Eu acho assim, foi explicado desde o início. Então eu acho, outra minha defesa aqui em relação à questão do funcionário, que foi colocar essa discussão do funcionário está satisfeito. Vou colocar a ordem aqui. Eu só gostaria de colocar que eu, como funcionário, eu acho que a maioria dos funcionários respeita muito a ação do executivo, como respeita também a ação do legislativo. Então houve esse impacto que os funcionários estavam insatisfeitos com o executivo porque ele teve esse aumento. E nós, como funcionário, eu não estou representando funcionário. Quem deveria representar funcionário é o sindicato. Agora, eu, como funcionário, eu respeito muito a decisão do executivo. Nós vamos seguir a nossa pauta aqui, gente. Desculpa. A doutora deixa o posicionamento dela no projeto, né, que foi muito bem discutido. Eu acredito que os vereadores, colegas vereadores, estão inteirados aí do. Quero que o doutor só prossegue para nós, por favor. Nós temos E para morrer esse assunto aí, acabar. E essa questão ter gerado isso aí que eu estou falando, não foi por nossa causa, não. Foi por causa de vocês mesmos. Primeiro vocês botaram pressão danada. Mas aí hoje, por que gerou essa discussão? Não, porque vocês, primeiro vocês botaram pressão danada aqui nos vereadores. Tem que votar. Ninguém nunca botou pressão no vereador, não. Isso aí não. Que no dia. Isso aí não existe, não. Tanto que no dia. A gente só explicou como que está a realidade do salário. Se isso é Aí o que ia acontecer? Tanto que colocou tanta pressão, o Júlio Jordão está ali. Quando eu recebo o projeto aqui, vou dar uma explicação do vereador, eles colocaram 2 pessoas na porta da Câmara, Casimiro e um outro, para vir pedir parecer para mim em cima da hora e a doutora fazer, com urgência, com tantas horas. Eu falei, não, parecer eu vou dar no momento eu posso. Não existiu, não, Júlio? Ó, Júlio, vem cá. Eles não protocolaram isso, não, ela está falando que não existiu, não? Existiu. Aí, ou seja, eu não posso ter tempo de estudar um projeto, não posso ter tempo agora, eles têm pressão. Ué, é isso que eu estou falando. Agora, eu te pedi um parecer, doutor.
Vocês falaram que, não, e quantos dias? Vocês falaram, já tinha 3 dias, cadê eu conheci vocês? Não teve tempo, está em cima da hora. Mas aí sobre o reajuste? Não, sobre esse projeto. Sobre esse projeto. De qual? De dezembro? É esse, Não, existe. Aí ela falou comigo há 3 dias que você pediu, não deu tempo, não. Eu falei, eu tenho que fazer em 1 hora. Não, ninguém colocou hora. Não existe esse negócio de hora, não. O projeto foi protocolar. Mas é como não, isso aí é fácil. Nunca teve problema de campo. Não. Nunca. Com ninguém. É os 6 meses que bota pressão, causa essa polêmica toda. Não tem pressão. Tanto é que hoje a gente veio só expor uma proposta. E parece que ela não é bem assim. Da minha parte, isso não vai acontecer mais não. Vou orientar os vereadores pessoalmente, explicar eles vão tomar, e não estou querendo ficar criando espaço para os outros. Entendeu? Aí o mas eu só falei isso hoje que eu achava que era necessário. Então, na verdade, eu concluí que o projeto não vai ser. Ele não vai ser votado. Ele não vai ser votado. Não vai ser colocado. O projeto de reajuste geral não vai ser colocado em pauta. É isso? Ele está em pauta. Tá, não. Ele não vai ser excepcional. O que a gente trouxe, gente, a gente não protocolou o projeto, era só uma proposta. Aí a proposta é bem aceita ou ela não é bem aceita? Como foi sugerido o tempo todo, era porque o jurídico da Câmara não faz essa discussão no sindicato, mas pelo visto já gerou uma discussão. Então a gente não sabe se protocolo ou não protocolo. Foi isso que eu comecei a perguntar o prefeito se ele estava de acordo, dar o reajuste, ele correu para discussão. Não é discussão não. A questão é que você falou dele, que ele tem que fazer isso no 1212. E a gente já tinha explicado aqui, ele já tinha explicado que não é isso no 1212. Aí, por causa do plano de cargo de carreira. Agora é o seguinte. Cristiane, e a sugestão era para a gente reunir, não fazer essa discussão aqui agora, porque a gente tem outro projeto para ser votado. Aí você resolveu fazer a discussão toda aqui agora. Mas tem que ser aqui mesmo. Na verdade, não existe um projeto jurídico, não tem. Tem que discutir o que você achar que no projeto não está ok. O jurídico de vocês não chegou o projeto que nós vamos discutir entre os vereadores. Você tem que aparecer porque que não está ok. Eu tenho que aparecer para vocês, não. Tem que aparecer para os vereadores. Justa, você pode dar para ele. Não, tem não. Você vai passar para os vereadores. Na hora vereadores. que da reunião, Dá licença, vou esperar pra gente tomar uma Por isso que não flui. Mas é isso. Aí, por exemplo, se chegar à conclusão jurídica que tem que ser 1212, ele não vai mandar o projeto. Então, a proposta era para a gente reunir e discutir. Só que você quer que o negócio vive todo isso. Agora a gente discute o projeto, depois eu posso sair. Deu aí. Gente, vou deixar claro aqui, vocês têm que decidir sobre esse projeto. O que vocês vão fazer? O projeto vai retirar ele ou vão voltar ele? Olha, deixa eu propor uma coisa com vocês aqui. O que vocês acham de a gente marcar uma reunião lá no sindicato, ou aqui, onde vocês preferirem, com os advogados aqui, com você e todos os vereadores, discutirmos primeiro esse projeto, depois ele voltar aqui. Sim, certo, é isso. Então, é isso que eu quero. Isso. Pode fazer isso? Pode colocar. É melhor. Porque aí quando chegar aqui. Já está mastigado. Vamos explicar também. Vamos explicar Vamos virar essa discussão durante a reunião. Vou marcar com o advogado, o sindicato, com o advogado executivo com vocês aqui. Pode aí vocês vão. De preferência, um pouco antes. Então, pode ser semana que vem? Pode. Logo comigo até amanhã. Se os advogados forem já, vamos tem mais 2 projetos. Não, então vamos pro projeto. Deixa isso aí para depois. Vamos só no próximo mês. E o antigo foi retirado de pauta. A gente está discutindo uma nova proposta. Isso. Eu queria que ficasse bem claro isso. Isso. E esse novo projeto, gente, ele nem foi protocolado ainda, não existe. Agora nós estamos discutindo, então, não está nem isso que a gente. É por isso que a gente. O Cláudio pediu que a gente reunisse para poder vir para cá. Só vocês resolverem pôr a discussão toda em pauta.
com um monte de Então vocês projetos retiraram o projeto, é isso que eu estou perguntando. O do ano passado eu até mandei o ofício para você com Mas na verdade ele não protocolo foi retirado. gente. Foi. Não, quem Foi solicitado, né? Não, mas não foi retirado. Foi. Por quê? Por que não foi? Ué, eu não sei se ele levou e está aqui comigo. Não, isso aqui é o que a gente acabou de tratar. Não, gente, ó, o regimento interno tem divergência. Aquele regimento interno, ele é antigo. E qual é o regimento interno que vocês estão em vigente hoje? Mas no mesmo artigo 145 fala que o autor não pode pedir a retirada do projeto se ele já Não, mas o tem 146 ela é bem clara. E o outro está mais claro. O 145 fala que se o projeto foi para discussão, ele não pode ser retirado de pauta. Aí, por que eu estou perguntando a vocês? Aí eu ia perguntar ao plenário. Vocês vão votar o projeto ou vão retirar? É por isso que eu estou perguntando. Vocês vão retirar o projeto? E outra, eles não pediram retirada, não. Eles pediram a substituição do projeto. Não, nós, no ofício não está pedindo substituição. Está pedindo a retirada. Já está apresentando, então não, fica a critério. no ofício, gente, está escrito a retirada e a partir de fevereiro será protocolado o próximo. Não tem substituição, não. Aqui, ó, o que eles falam? Considerando tal. Aí eles falam aqui, ó. Em fevereiro, a partir de fevereiro, solicita o projeto. Eles falam aqui que a partir pediu substituição de não, mas a gente não fala em substituição, não. Fala que a partir de fevereiro, é igual a gente está fazendo hoje. A gente tinha a intenção de fazer um novo projeto. É a proposta que a gente vai trazer. Está na minha mão aqui o regimento. Não, eu vou ler o 146, que aí vai morrer conversa. O prefeito pode solicitar a devolução de projeto de sua autoria em qualquer fase de tramitação, cabendo ao presidente atender o pedido, independente de discussão e votação, ainda que tenha emendas ou pareceres favoráveis. Então lê o 145 e dá uma interpretação jurídica para nós. Nós temos um conflito. Não, jurídico eu não posso, não. Você está A 145 não fala que é o prefeito, porque na verdade, na Câmara, o vereador pode apresentar projeto, a população pode apresentar projeto. O 145 diz de projeto. O 146, ele especifica o projeto do prefeito, do executivo. Mas o presidente aceite. Não, agora eu 145 para mim. Então vamos lá. A retirada do projeto pode ser requerida pelo seu autor. Que pode ser a Câmara, pode ser a população. Autor, eu não ressalvo ninguém, não. Tem um conflito de normas. Mas ele ressalva no outro. Não, tem um conflito de que você quer, tem hermenêutica jurídica para isso. Mas você quer criar o então. A retirada do projeto pode ser requerida pelo seu autor até ser anunciada a sua primeira discussão. Nós não temos dois artigos Aí tem. Se o projeto não tiver parecer da comissão, ou se este for contrário, o requerimento é deferido pelo presidente. O requerimento é submetido à votação se o parecer for favorável ou se houver emendas ao projeto. E terceiro, quando o projeto é apresentado por uma comissão, considera-se o autor seu relator. Lê o caput do 145. Então é só a questão da retirada. Pronto. Temos um conflito de normas aí. Dentro da hermenêutica jurídica, você disse que está resolvido, então a interpretação. Como que nós vamos resolver esse conflito de normas aí? De acordo com o 146, cabe ao presidente. E o 145, ele também existe. O 145 está falando que a retirada do projeto pode ser requerida pelo seu autor, até anunciada a sua primeira discussão. E aí, como que nós vamos resolver com dois artigos em conflito? Mas o autor, quando fala autor, gente, qualquer um da população, o artigo 46, ele ressalva, ele fala especificamente do prefeito. Deixa eu só falar, quando eu opino aqui qualquer coisa, se tiver errado, questão é no judiciário. Se vocês acharem que a interpretação intenta mandar de segurança contra nós. Você entendeu? Mas eu acho que cabe ao presidente falar sobre isso.
Não é presidente, não tem conhecimento técnico, não. Eu só estou te falando isso. Aí dá uma interpretação jurídica para mim. Você está entendido? A gente queria saber, então, do presidente, se o projeto está em pauta, se está retirado. Aí sabe o que é a interpretação jurídica? Em caso de omissão desse regimento, será resolvido pela mesa. Se o projeto vai ser retirado ou não. É isso. É por isso que eu perguntei. Vocês vão querer retirar o projeto e acabar com esse trem de uma vez? Aí se eles quiserem que manda outro, ou não, ou mantém o projeto. Mas a proposta deles é retirar esse e mandar outro, né? Não? Aí já não é deles. Aí é o Já foi feita essa licitação em dezembro. Então ele já tirou e agora está querendo mandar outro, né? Não? Solicitou a retirada. Solicitou a retirada. Vamos mudar o projeto? Aí é o presidente que deseja isso. Aí vamos retirar. Já vai retirar esse projeto. Vamos, o que foi combinado, né, Deus? A outra reunião Se tem prazo para discussão entre jurídico, né? Jurídico que eu falo, jurídico e até contato também, né? Porque ele falou de pareceres. Então, vamos abrir esse espaço aí até para a próxima reunião para entrar esse acordo aí. Eu E antes da minha reunião, doutor, mas eu tenho aqui. vem a outra reunião, né? Que foi combinado aqui. Então, foi retirado ou não? Essa que é a decisão. Aí eu perguntei a mesa aí, Vamos retirar esse projeto. vocês três aí, ó. Vocês da mesa? Retirar, né? Retirar? Apresentar. Isso. Aí vai apresentar a proposta que você fala primeiro, é doutor minutos, aí acaba isso. Então não vai ter mais essa outra reunião desse sindicato. Não. Vai discutir o futuro do projeto. O que ela falou. Gente, eu queria muito que vocês entendessem o seguinte, já que Já retirou. já pediu para ser retirado, vamos respeitar, pediu para ser retirado, e pronto. Isso não bate nem cabe discussão, o projeto não está em discussão. Então, já pediu para retirar, vamos respeitar o pedido. Eu já pedi aqui mais uma vez, doutor, Mas voltou. que o projeto já foi muito bem discutido entre jurídico. Tem mais que Então, vamos passar para o próximo projeto, porque aí já está bom, está dando desgaste entre vereadores, sem necessidade. Mas aí é só um minutinho só, vai ficar como falou mesmo, né? Que vai fazer o estudo da lei. Eu acho que vocês não compreenderam o que a gente fez hoje. A gente trouxe a proposta justamente porque está nesse ofício quando a gente retirou. Sim. Né? Eu acho que é isso. Foi solicitado na reunião passada que viesse para apresentação. Até então. Até a reunião falou que a partir de fevereiro podia ser até 31 de dezembro. Né? Aí hoje foi apresentada a nova proposta. É isso. Só para vocês Gerou entenderem, discussão muito interessante. Era 10, 57% o outro, não era, doutor? Era 10 Mas vai ter nós vamos voltar no projeto ou vamos voltar no mesmo projeto? Tem mais 2 projetos para serem votados, né? Mais 3 projetos para hoje. Então vamos apresentar. O outro é 10,25, não é isso a proposta? O outro era. O antigo era 11. Aí eu passei para Eu queria só que você me dasse na ata aqui, que foi discutido esse projeto na reunião passada. Não tem nada sobre ele aqui. Eu gostei, é primeiro lei. Mas que fala. Não falou. É o primeiro. Projeto 60 2021. Projeto? Não primeiro, não. Quer dizer, deixa eu ver se eu fiz. Questão sobre a recomposição salarial e funcionários. Esses outros projetos aqui, deixa eu ver se tem a pauta. O primeiro está fazendo uma doação um trator para a associação. É isso que eu tenho do projeto. Cadê os outros 2 vereadores? Ô,
Dizia aí. Gente, a nossa reunião está sendo transmitida? Tá. Então, aqui tem código. Aqui os dois vereadores, porque apresentar projeto aqui tem que ter a presença dos vereadores aqui. Não, aqui tem código. Isso aí, presidente, discussão tem mesmo, a gente não pode ir assim. Não. Isso faz parte da democracia. Tem tempo. Agora eu fico invocado porque eu sou salário de trabalhei, né? Mas quem é funcionário, com aumento de salário de funcionário, eles merecem, né? Nós deixa os pés chegar na mesa, né, gente? Não, minha conta, essa aí, não tem sua família ali crescendo. Cadê o vereador aí? Olha, né? E o outro projeto é criando um carro, né? O projeto 2. Projeto 3. O 2. Primeiro a doação do trator. É só pobre, já é daí fala. Só pegar. O 2 é depois ele está alterando a lei 954, 2014, para fazer a alteração aqui no plano. Ele não está criando cargo, não. Ele está alterando a forma de requisito, de provimento do cargo. Não está criando, não. Aí tem por quê? Aqui está colocando curso de graduação em licenciatura de educação especial, normal superior, princípio de titulação superior de educação, inclusive especial, pedagogia, princípio de. É isso? Essas atribuições. Aí a gente mandou a lei junto aí para a Câmara, porque está alterando. Por quê? Porque essas três situações podem exercer o cargo de professor de apoio. E antes não podia. Antes só estava só graduação e licenciatura e o normal superior quando você estava. Agora, quem é o especialista, só o graduado em educação especial que não estava, ele pode atuar como professor de apoio. Então é essa que é a alteração. Só essa. Tem incluído aqui outro. O curso de graduação em licenciatura em educação especial para ser professor de apoio. E o outro está falando sobre a contratação de estudante que está fazendo curso superior para fins de estágio. São os três projetos. Na verdade, nós já discutimos isso no ano passado, né? Então, quais os vereadores que é favorável a esse projeto? Tá faltando vereador, gente. Cadê o Ailton? Chama ele no carro dela, ou chama ele para Gente, mas no meio de uma reunião dessa, não, aqui tem código que dá. Pode, então vamos passar o projeto. Pode. Começa aqui. Chocou. Isso. Essa aí é porque está investido, né? Só que né, nesse investimento, porque aqui é muito. Não, porque na sala foi Então, garantia. Só isso assim, é isso. Então, Agora esse projeto desse tratorzinho, não precisa ter assinado, já foi destinado. Esse tratorzinho foi destinado. Não é autorização. Pois é, mas assim, nós estamos prejudicando a consideração na vida. Já foi destinado. Por quê? Já foi pedido para lá. Já foi destinado para cá. Então, o vereador, eu, pelo menos, não acho que não precisa destinado. Nós vamos ser de acordo.
Entendeu? Como é que é uma coisa destinada para tabuleiro? Se ela está destinada para lá, não vai jogar nada. Ela está destinada para lá, velho. Só está legalizando, né? Não pode, né? Também, como já falei. Legalizando. Só colocando dentro do Cada moça carro, corre a casa sem entender, sabe? Quem tirou, não? Quem não está Quem melhor? Só três, né? Não tirou. Olha, só um projeto, só mais a gente, né? Ninguém assim, Minha caneta aqui agora. Caramba, foi ela, não é nem aí, cara. O que eu vou ensinar aí? Vou ensinar pra ver? Juninho, um negócio do feitiço lá pra mim. O que o senhor fez? Você perguntou aqui, não tá aqui. Não, foi combinado, é pra fazer. É a guia lá, né? No calçamento, né? É pra pôr lucro. É, foi combinado tudo aí. Aí então, vamos ensinar. Essa é o estado. Eu vou ensinar lá na última. Você assinou, o Jorge assinou? É o mesmo, né? Deixa eu voltar com ela. Agora, gente, vocês têm que falar, se vocês quiserem que eu mude essa forma de discussão com vocês, de projeto, igual está acontecendo. Não, mas tem que discutir. Eu acho que toda discussão é muito bem válida e eu acho que se for dentro do assunto, qualquer pessoa que quiser opinar deve ser ouvido. Agora, se for para tratar de um assunto diferente, você troca a palavra, beleza. Não, eu quero discutir Aqui é repetir meu o negócio daquele dinheiro, os 4 mil, é fazer a guia, o tocamento lá para ele colocar lucro. No meio-fio. No meio-fio. É meio-fio, eu vi. Deve ter colocado aqui lá uns dias, né? Deu? Não dá pra deu. Mas ele tem que entrar com. Ele fazer para fazer um ofício. Na verdade, espera aí, isso aí tem misturado. Até foi combinado aquele dia, deve fazer, né? E na outra reunião aí, aquela última reunião que eu tive, aquela pauta ali, eu até pedi o Jordão na lei, que fala que no caso da faz um desconto de 10% dos vereadores, né? É dos vereadores, não tem do Bolsonaro, não. Eu até deixei ali pro Telson, até sabe que ele vai resolver o que ele vai fazer. Mas ele tá lá. Mas aí não coloca a votação aqui para eles, né? Não, pode depois. Veio para o projeto? Esse é do trator. Ok, senão ele pô. Você ouviu, né? O Alan não só que tem que cumprir a lei. Não, é porque a lei fala expressamente sobre Vereador é legislativo. Não são subordinados. Colocar agora. Os dois, ao alto. É. Quem vai fazer ninguém? Não, Olha. Agora ele é agora do meio-fio, né? É que eu vi aí. É que já veio aqui, ó. Cadê o PC? Como é que vai fazer, gente? Foi nomeado um ofício para o prefeito? Não, Não, é aqui, é no nome. Não, é isso que eu estou falando. Eu estou perguntando. Foi enviado? Aí eu queria deputado Quem faz esse vídeo
é o Maximiano ou tem outras pessoas? Não. Tudo bem que eu tenho. Ou é a prefeitura mesmo fala? Então, mas tem que encaminhar. Eu falo assim, isso que eu tô falando, tem que encaminhar uma ofício aqui, Não, eu estaria aqui para executar o serviço. Então era bom ir procurar. Voltando lá, né? Pedir para fazer uma ofício pedindo e aí nós assinamos e mudamos. O prefeito, o secretário, não sei quem é o prefeito. Então, nós mandamos para ele e para ver se executa o mais rápido. Fala explicar, o Jordano lá para ir lá, fazer o ofício, a gente acha um caminho. Sobre o quê? O benefício já está. O benefício já está. Isso mesmo. Faz aí para mim. Mas na verdade você viu, eu não sei se você assistiu ou se você estava na última reunião. Tá. É assim, sempre que a gente discute a respeito, igual quando a gente estava lá com o prefeito conversando a respeito do que tem que ser feito, uma das primeiras ruas que sai é aquela lá, a da igreja saindo lá na outra rua, assim, entendeu? Então assim, na hora de fazer essas obras, aquela lá vai. A gente está pedindo constantemente isso aí. Você veio da prestação de conta? Tem mais ainda? Não, não está. Você editou lá, né, que tinha orçamento, editou? O cara até agradeceu, sei lá, eu mostrei um orçamento lá na. Mostrei um orçamento na rua. Orçamento ia ter que pôr. Porém que a rua não constada que não tem orçamento. Eles pegaram e fizeram uma rua. Subiu na rua parte da rua, até na igreja. Um orçamento ali não deu. O prefeito falou assim que não tinha projeto. Eu falei assim, como que foi esse orçamento ali? E senta na reunião. Foi muito tempo o Código. Falou, deu até uma nota, né? Falou que até colocou com a rua da Inês, estava calçada, a rua da Inês não é calçada. Você falou, deu uma nota, né? Inês, pega o título por causa disso. Então, na rua da Inês é constado que tem calçamento, não tem calçamento. Numa rua lá, vai para a rua C, vai para a igreja, que é lá a rua C, tem um mapa. Naquela ali tem calçamento. Você já vai precisar do calçamento. Não tem esquisito. Ô doutor, a questão dele aqui, tem que fazer ofício? Eu faço ofício. E aí tá com uma benefício tal bairro. Santos Cretismo? E a rua também, é uma Lá é feito testamento? Hã? Só meio-fim? É para colocar a luz. Tem iluminação na rua. Não, mas na hora que eles colocam os postes, eles colocam. Colocando meio-fim, coloca. É, colocam meio-fim. Depois meio-fim a luz não vai. Isso aí, Agora calçamento, você dá um jeito de comprar um caminhão de cascalho, vai lá, porque você não tem nada. Tem que ter Desse lado que eu moro, tem 3. Você tá aqui, é para você. Mas é por quê? Porque na rua C, é montada lá perto da igreja. Aí só que eles pegaram, colocaram o sistema num caso, então diminuiu as casas. Na casa da irmã, aí conhece lá, de acordo também, chegar lá. Com todo respeito ao seu trabalho, né, eu obviamente com os vereadores, a gente fez uma assessoria, até aí os vereadores, quando Quer dizer, sim, tá, nós tínhamos que ter uma coisa direta no CIE. que teve essa reunião antes, e se eles já podem para a gente vai. Pode. Acabou, né? Tá, de acordo? De quê? Eu tava até tempo falando com os ninguém. Se pegar por conta para o vereador. Vamos lá discutir com a gente aqui. Ninguém vai dar uma consulta.
vereador, qualquer vereador pode ligar, fazer a informação, fazer uma agenda, qualquer. E aí, vamos ficar usar a casa? Você está falando agora, você tem argumento? Não, todos os projetos. Aí eu estou questionando todo projeto uma vez, isso aqui, com essa assessoria de parecer. Não, pode ser antes, o menino acabou de falar aqui que não pode reunir, mas ele tem que parecer, liga. Eu acho que isso é diferente. Protocolo, mas eu ontem trouxe. Hoje o projeto veio para ser apresentado. Nem foi igual passar, agora eu posso. Pronto. Pode encerrar a sessão da transmissão? Eu dei o ofício, né? Aí ficou batendo o papel, não, o papel não Eu não me dinheiro, veio mal, eu não ia música, não foi ver o chão, deu um